Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 2 de março de 2020, segunda semana da Quaresma, né? Nós estamos, então, nesse período quaresmal, cor litúrgica é roxa e o santo do dia é São Simplício. Muito bem, para o mês de março, aqui no Brasil, o mês de março é dedicado a São José, até porque dia 19 é o dia de São José e é uma festa de guarda, ou seja, não deveríamos faltar à missa. Mas infelizmente, devido à pandemia, infelizmente, provavelmente no meu caso, eu não sei como é que vai ser depois do dia 8, né? Porque o lockdown aqui do estado do Paraná vai até dia 8 de março. Pode ser que seja prorrogado, porque infelizmente os leitos de UTI estão bem, mas assim, no estado em geral, não tem nenhum lugar aqui no estado do Paraná com bandeira preta, mas corre o risco. Pode ser que seja prorrogado. Então, muito provavelmente, não tem como ir celebrar o dia de São José. Então, se esse for o seu caso, deixa anotado lá. Se você é bem, digamos, cheio de escrúpulos, purista, tradicionalista, deixa anotado que você não pôde ter ido, além do dia 8 de dezembro, né? Essas festas, que nem dia 8 de dezembro, também não pude ir, mas não era lockdown, realmente não me senti segura, né? E também acabei esquecendo. Então, é importante estarmos passando isso em confissão. Pelo menos deixar claro, mesmo que o padre fala que, né, passe um pano lá para você, porque eu já peguei muitos padres, eu me sinto um pouco incomodada, deve ser algum gatilho meu, algum transtorno meu. Eu particularmente não gosto de confessar com um padre diferente do outro, mas depende da situação. A gente pega opiniões diversas, assim, dentro dos padres. Não vou entrar em detalhes, mas tem situações que, mas é pecado, né? E a pessoa passa pano e tal. Então, não estou criticando os padres, mas é possível que você desanime um pouco na confissão por conta disso, que acontece alguma coisa, você está querendo fazer tudo certinho e, sei lá, acontece uma situação que, tipo, parece que o sacerdote está passando pano, falando que não, isso não é pecado, sei lá. Dá a entender, né? Então, se você passou por isso, você deve estar entendendo onde eu quero chegar. Por que isso acontece? Minha teoria é porque os padres têm várias formações de teologia. Né? Não estou aqui criticando quem é assim, criticando daqueles ferrenhamente que o padre é teologia da libertação. Nessa altura da vida, no meio da pandemia, até o padre com teologia da libertação, assim, vermelho mesmo, né? Tá valendo tudo porque já não tem padre, não se formam muitos padres, né? Mas isso, infelizmente, é dentro da... Se você observar as formaturas, colações de grau em geral, de qualquer faculdade, é normal. Eu já cheguei num ponto da vida, eu demorei um tempão para encarar isso, mas eu vejo jovens que desistem dos cursos, e às vezes, porque ou não gostou do curso, achou que era uma coisa e não era, e a terceiro ponto, a pessoa não se adapta com o grupo, com aquela turma, sabe? Eu cheguei nesse ponto no último curso que eu fiz que não deu para concluir devido à pandemia. Eu quis levar a contragosto, sendo que eu não me adaptei com o grupo e com a professora. Então isso pode acontecer. Tá? Então não há uma formação efetiva em qualquer graduação. E você pense, os padres têm duas formações acadêmicas, né? Primeiro ele se forma em filosofia, depois da filosofia vai para a teologia, da teologia vai para o diaconato transitório, né? Não é provisório, é transitório, para depois chegar a ser padre. E ainda tem toda uma sabatina para saber como é que é como é que é a pessoa, né? E ainda nesse meio tempo ainda pode acontecer lá, sei lá, alguém da comunidade apontar o dedão na cara do rapaz lá e fazer uma denúncia vazia, sabe? Acabar com a dignidade da pessoa. Isso eu já ouvi falar dos lábios, não vou dizer da boca que fica feio, dos lábios de um sacerdote que ele contou uma situação em que ele realmente foi
difamado. Deu a entender isso. Foi difamado, levou tempo, teve que rezar muito, conseguiu ser sacerdote, mas aquilo marcou muito. Ele correu o risco de não ser padre, né? Um jovem padre. Depois não sei o que aconteceu com ele, não apareceu mais no local, no santuário onde eu frequentava, né? Isso já tem anos já. Bom, mas de qualquer forma, vamos rezar nessa intenção, né? Para São José, estamos no ano extraordinário dele. O tema da Rede Mundial de Oração do Papa, acabei de ver, é justamente na intenção do Sacramento da Reconciliação, que é a confissão. Ao mesmo tempo que eu estou falando da realidade de pessoas que sempre estão continuamente confessando, tem gente que não olha com bons olhos o ato de se confessar sempre, tanto padres quanto a própria comunidade. Eu penso o seguinte, realmente tem que ter um equilíbrio aí. Eu já fui um pouco desequilibrada na prática da confissão, né? Porque foram tantas décadas sem confissão que aí eu tomei gosto da coisa. Mas na realidade o que eu estava precisando era um diretor espiritual. Também já resolvi essa situação, né? Bom, de qualquer forma, gente, o Papa faz uma vez por mês, se não me engano, quase sempre, quando peca mesmo, né? A gente observa que ele sempre está fazendo o sacramento da reconciliação, é o correto. Né? Os padres da Canção Nova estimulam os ouvintes, quem ouve na rádio ou na internet, né? A pessoa virtualmente presente lá, que está ouvindo, que sempre faça a confissão, mesmo que tenha repetido o pecado. Mas realmente isso é uma experiência que cada um tem que fazer. À medida, dependendo tem um que tá difícil porque eu vi isso virou hábito. É duro isso. Mas tem outros que eu fui falando e a coisa foi amainando bastante. Logicamente, surgiram outros, né? Outros pecados. Mas aí a gente também tem que fazer o combate, né? Porque outra coisa perfeito é só Jesus. O fato da gente se achar um miserável tem um certo ponto positivo, quem ganha é Deus, porque nós temos sempre que estar em busca dele, do Todo-Poderoso de Jesus, né? É um ato de se humilhar diante de Jesus, né? Às vezes a gente gosta do termo adorar, mas o ato de adoração também é um ato de humilhação próprio, né? Certo? Então, esse mês é dedicado ao sacramento da reconciliação. E vamos pedir que os padres estejam preparados para essa prática. Tem padres ótimos nessa parte da confissão, né? Aqueles que não são tão assim, que você sente que, puxa vida, né? Às vezes tem uns que a gente pega, parece um muro, né? É difícil. Ou a gente ouve... Porque às vezes é preferível ouvir uma coisa difícil do padre do que de repente você pegar um sacerdote que às vezes se sente que sei lá, não tem, precisa de um dom, que a graça de Deus estimule o padre na confissão, né? No ato de ouvir e de dar o conselho. Mas geralmente a grande maioria dos padres a quem eu confessei foram muito gentis nessa parte. Claro, teve uma exceção, mas aí a gente tem que rezar, eu tenho que rezar pro padre em questão até hoje. Também deixa, né? Tem que perdoar, não adianta. Vou carregar o veneno dele pra quê, né? Às vezes estava lá num dia difícil. Não é só eu que tô naqueles dias. Às vezes o padre também tá naqueles dias, a gente não sabe, né? Então deixa quieto. Outra coisa que eu gostaria de falar é um pitaco meio triste. Esse assunto só veio à tona em 2 noticiários, e ainda assim noticiários um pouco... não, um é sensacionalista, porque é do tal do Marcão do Povo, né? E aquilo eu já achei... O assunto já foi difícil, e aí apareceu a mesma reportagem sobre o mesmo assunto ontem no R7, lá, Domingo Espetacular. O que é? O Piá, é assim, ó, acho que é em São Paulo. O Piá convidou uma menina para jogarem um game. Sabe, hoje em dia... Eu já fui gamer, mas ainda do tempo do CD, do PlayStation 1,
com memory card, no máximo acompanhada do irmão. Só. Tipo, 2 pessoas, né? 2 joystick, acabou. Hoje em dia, eu nem me atrevo muito, assim, a esses jogos, assim, de realidade virtual extremada, que você faz jogos em rede e via internet, que você até marca. Eu sei porque, assim, eu tenho um sobrinho, ele marca encontros com os coleguinhas num jogo próprio, cada um monta, tá lá na equipe, tá lá o nome dele, não é nem o nome, é nick, né? Nickname. É um apelido para jogos. Aí a pessoa coloca lá, ô, fulano, fulano, e ficam falando no fone. Uma vez eu fui na casa, foi... Quanto tempo que eu não jogo isso? Tem uns 20 anos. Então, nesses 20 anos, muita coisa mudou, né? Então, a pessoa usa headphone, usa microfone, fica conversando com o cara, com o fulaninho lá, marca encontro via joguinho, via internet. E são aqueles jogos que dão um giro de 360 graus, que, como diz uma colega minha, eu não posso ver esse tipo de jogo que a labirintite me ataca, né? Porque o negócio gira em 360 e uma hora tá voando, uma hora você tá no morro, outra hora você tá dando tiro, outra hora você tá dando... você tá no helicóptero, outra hora você tá saltando de paraquedas, outra hora você tá de asinha, é assim. Até eu tava vendo uns app, né? Tem app pra tudo. Não tem, até tô chocada. Tô testando um app aqui que no final eu já vi que vou ter que confessar, né? Porque o troço... Essa parte eu vou fazer outro pitaco, acho que amanhã, né? Hoje não. Mas eu baixei um aplicativo assim, existe isso. Para daqui a alguns dias eu ter que renunciar abertamente para Jesus, né? Ai, para que eu fui instalar aquilo? Mas enfim, isso aí já é o detalhe. O que eu queria dizer realmente é o caso do rapaz que convidou a menina, 2 gamers aí de um jogo que eu não sei o que é, mas é de morte, tipo estilo militar, de tiro. E o cara, sem brincadeira, ele matou a menina com uma espadada. E matou no quarto. Abandonou a guria sangrada lá. Pra piorar, ainda fez um vídeo dando risada, matei a guria. Aí depois fez um vídeo falando um monte de asneira, não, porque você tem que ler meu livro e tal. Pra encurtar a história. O que não foi, assim, foi falado, mas não foi... como é que eu vou explicar? Foi tratado de forma superficial. E aí aqui eu não vou tratar de forma superficial. Eu vou falar na real. Eu vou aprofundar um pouco a coisa. Mas o que aconteceu? O piazão de periferia matou a guria no próprio quarto dele. Não teve relação sexual nenhuma. O cara realmente matou a guria e já estava avisando que ia matar ela. Só que a menina estava meio alucinada, tipo, não sei. Ela acabou indo. Porque, na verdade, o povo gamer, o povo nerd, esse povo muito imerso nos jogos, eu já fiquei assim, a gente fica imerso no jogo. Né? Eu já fiz... Eu só chegava a sonhar com o jogo, inclusive. Né? Tinha um jogo que vivia sonhando, que é o Resident Evil. Porque, na época, foi um jogo, assim, que era muito longo. Era difícil de terminar, tinha que fazer umas fases, e para fazer as fases, o meu irmão comprava umas revistas, acho que é o... esqueci o nome da revista. Tinha uma revista muito top na época de gamer e fazia, não é react, mas fazia quadro a quadro as dicas, assim. Então era 3 folhas da revista totalmente colorida, com a fotinho, explicando, você faz aqui, pega isso, grava o jogo, porque daqui em diante o negócio fica difícil. Então eu era meio que navegadora do jogo. Pro meu irmão. Aí passava madrugadas inteiras, jogando aquele negócio. Vixe Maria, aí chegava uma hora que aqueles bando de zumbi vinha no sonho, né? Isso quando foi lançado o primeiro Resident Evil. Então tem gente que nem sabe porque nem sabia que existia esse troço, né? Povo nenê, né? Geração bebê. Certo? Então, aí o que aconteceu no caso desse piá? O piá queria matar todo mundo. Eu estava desprezando a própria família. Ele se passava por boa pessoa. A família não... A mãe está desolada, não entende em que altura da vida errou com o piá, ou o que aconteceu para o menino ficar daquele jeito. Mas assim, a culpa não é da mãe. O que aconteceu que só foi falado de forma superficial ontem no Domingo Espetacular. Então, se você quer ver, veja lá o assunto, tá? Para você, se você lida com jovens
e grupo de jovens, você é orientador, você tem jovens em casa que vivem jogando de madrugada e você não está sabendo, é bom ficar sabendo, é bom observar, colocar a câmera na cabeça do piá, teu piá, principalmente meninos, rapazes, né, jovens, para ver o que o piá está fazendo no jogo, porque é o seguinte, dependendo do jogo, tem uns caras lá que devem convidar o incauto que está jogando para participar da Deep Web, a internet sombria, a internet proibida. Isso já foi falado porque aconteceu aquele caso, acho que no ano de Brumadinho, não foi? Que aqueles 2 meninos sentaram fogo, acho que em Suzano, na cidade do interior lá do ABC Paulista, lembra? Os dois, chegaram num carro branco, que foi roubado, já tinham matado já os tios, primos, sei lá quem, e aí os dois chegaram na escola e estavam já sentando balaço, um deu machadada no outro, e a tia da cantina derrubando o freezer para fechar lá a porta, para aqueles guri malucos não entrar e matar todo mundo, e infelizmente foram cercados pela polícia. Se não fosse por causa de um policial paisana, que morava ali perto, e que acionaram a polícia, né, não tinha feito a primeira intervenção, né, teve um monte de coisa ali, até hoje a escola teve que ser destruída, demolida para reconstruir outro, olha, foi um caos. Então, aquilo lá, os piá, justo o cabeça da chacina, porque tinha um piá de 21 e o outro de 14, 16 anos, uma coisa assim. O menor é que era o mentor da coisa. E o mentor da coisa vivia enfurnado na Deep Web. E o que era? Era um piá pobre, sem pais, cuidado pelo avô, tadinho, pelos avós. O avô achou que, tá jogando internet, tá jogando videogame, tá em casa, tá seguro. Não, ele foi arrebanhado por alguém, por um mentor da Deep Web. E fez a cabeça do piá, tipo, uma lavagem cerebral com ácido sulfúrico para matar tudo, virar uma arma. Tipo, parece assim, desconfigurou a cabeça do guri, que já é desconfigurado, né? Porque mãe que trabalha, pessoa pobre, não tem uma perspectiva de vida, tá isolado, vive no mundo dos games, entendeu? Ele é só recebido, ele só é receptivo aos games e, infelizmente, é presa fácil para esses mentores do mal da Deep Web. Porque da Deep Web eu não posso falar muito, porque graças a Deus eu não me meto com isso. Por isso que eu falo, internet, ela não tem no limits, tá? Ela é contracultural, filosoficamente falando, ela é muito perigosa se você não tem limites autoimpostos dentro de si. Senão o negócio degringola, vai longe. E por que eu tô falando desse caso do rapaz? Não foi só porque ele matou a menina, que também já é grave. Ele escreveu um livro dele lá, maluco, falando das ideias dele, se sentindo muito importante, diz que ele queria matar padres e, se não me engano, são padres da Igreja Católica e pastores, mas tudo que tem a ver com o cristianismo. Entendeu? Então isso não foi aprofundado, isso foi jogado. Então essa informação da Deep Web, isso daí não é mentira, eu estou aprofundando porque o jornalista não aprofundou. Mas o que foi falado? Que ele tem um mentor na Deep Web, ele escreveu um livro querendo matar, o segundo passo era matar todos os padres da Igreja Católica, provavelmente pastores também, entra na baila, ele quer acabar com o cristianismo, aí você vai dizer que o piá é maluco. Não, ele foi desfragmentado, e foi recondicionado alguma coisa na cabeça desse piá, né? Foi observado que o piá provavelmente já tinha uma tendência, um gatilho de psicopatia grave. E tá aí agora. Tá totalmente desfragmentado. A família está em choque. A família desse rapaz está em choque. E aí vem a questão. Porque veja bem, gente. Até você chegar num ponto de definir quem que é psicopata ou não, existem os psicopatas sociais, existe aquelas pessoas assim que funcionam muito bem no trabalho. São ótimas para o trabalho, mas experimenta pisar no calo delas para ver o que ela não faz do inferno do outro. Elas matam dignidade, matam emocional, até tirar mesmo. Então, os psicopatas sociais existem na vida real. Agora, o problema é quando é psicopata de forma de matar mesmo.
de bala, tipo o Dr. Hannibal, do Silêncio dos Inocentes, né? Que virou filme, vários filmes a respeito desse personagem. Um personagem extremamente sedutor, boa pessoa, muito culta, mas que gosta de cozinhar a pessoa que ele não gosta, ou que ele gosta, cozinha e come. Se você não sabe quem que é o Dr. Hannibal, do Silêncio dos Inocentes. Né? Se você quer fazer uma tour de filmes, é o Silêncio dos Inocentes, depois tem o Dragão Vermelho, depois tinha uma, não sei se é um filme ou uma série do antes, assim, dos primórdios da juventude do Dr. Hannibal, que aí eu, na época, até não vi, porque, não vou ficar vendo essas coisas aí, né? Tem depois uma continuação também do Dr. Hannibal, que aí a atriz não é mais Jodie Foster, é uma outra atriz, que eu esqueci o nome. Acho que são 4 filmes. Né? Mas o Silêncio dos Inocentes é o mais assim, assustador, porque nossa. O psicopata ajudando a moça do FBI a chegar em outro assassino em série, né? E o cara se envolve, ela e a moça também se envolve com o doutor, só que o cara maluco, né? Total, psicopata total. Esse é o que a gente ainda acha interessante para ver no cinema, né? Mas não é interessante na vida real, sabe? Então isso é muito grave, porque se existe esse piá, esse povo que se diz mentores dentro da Deep Web, que mais parece uma coisa meio Estado Islâmico misturado com paganismo, eu sei lá o que é isso, satanismo, sabe? Vamos matar todo mundo, pega a arma, pega a espada, pega a machadinha, porque o outro piá lá da escola, lá da chacina da escola lá, também era gamer. Eu não tenho nada contra gamer, até porque os gamers estão virando esporte, né? Daqui a pouco vai acabar virando esporte de alto rendimento, em que inclusive dão dinheiro para, por exemplo, Flamengo, tem várias equipes aí, até dentro de equipes de futebol, que estão montando suas equipes de gamers para vencer grandes campeonatos. Mas e o preço de tudo isso? E o prejuízo psicológico, emocional? O que acontece, né? Para encerrar esse pitaco bem sombrio, existe, não é só teoria da conspiração. O padre Eduardo Souza Lara também já falou alguma coisa, já deu um toque a respeito sobre os RPG. RPG já é do pessoal mais da minha época e quem tem mais de 50 até 60 anos. Da época lá do Star Trek, época do Caverna do Dragão, Dungeons Dragons. Que esse é o Dungeons Dragons é o que formou a ideia da Caverna do Dragão, né? Que existem muitas teorias daquele desenho que nunca termina. Que na verdade falam que o Mestre dos Magos é um malvado e o encapetado chifrudo que tá no cavalo voador é que quer tentar avisar as crianças de que de uma tragédia aconteceu, que elas não iam poder sair daquele mundo, né? Mas aquilo saiu de um estilo de jogos chamado RPG, e inclusive esse Dungeons Dragons, ele provocou lá nos jovens dos Estados Unidos muitos suicídios. Por quê? E também pessoas que simplesmente entraram no jogo, simplesmente fizeram uma conexão, uma comunhão com o jogo tão grande que ficou com a cabeça bitoladona mesmo, né? A pessoa não saía mais do jogo. E o que era? Não era videogame, era cartas. Porque o tradicional RPG, porque tem um RPG via computador, via PlayStation, via né, Xbox, etc. Que você clica, que nem o famoso Final Fantasy, que você clica e vai fazendo uma historinha acontecer. E dependendo das decisões que você toma, a história muda e o final muda também. E as cartas é a mesma coisa, só que nas cartas tem a carta do poder, tem a carta que, você é o mago, você é o cavaleiro. Então ele meio que é uma mistura de... puxa uns troços do inconsciente que só Jung explica, né? Eles usam uma espécie de imagens de arquétipos e aquilo vai mexendo com a pessoa e mexe com a mente. Então já naquela época da década de 70, de 60, 70, que foi o boom desse tipo de jogo de cartas, que ao contrário do jogo de tabuleiro, o jogo tabuleiro é uma coisa que os europeus fazem, o jogo de RPG é outro.
Ele mexe a tal ponto a cabeça do povo que chegava a fazer com que as pessoas não saíssem mais do jogo. E algumas eram arrebanhadas por pessoas ligadas ao satanismo, sim, seitas satânicas, tá? Então já naquela época. E agora a via virtual a coisa piorou, porque na via virtual você tem o chat, você, que nem eu falei, devido a essa estrutura via internet, jogos em rede, você marca encontro com teus coleguinhas, né? Não precisa ser. Aí é o multiplayer perfeito, né? Porque antes, o console do, sei lá, qual que era lá, o Xbox com 4 entradas de joystick. Você chamava todo mundo na sua casa. Hoje não, cada um na sua casa e você falando com o headphone, ouvindo no headphone e falando no microfone. Por que eu tô falando isso e gastando um tempão para dizer? Você tem adolescente em casa, principalmente meninos? Presta atenção no que eles estão fazendo. Essa coisa de mudança de comportamento eu observei num filho de uma outra. Eu trabalhei em vários locais, né? De uma ex-patroa minha, que eu conheci o Piá Nenê. Aí, agora eu não falo mais com a família, mas quando eu vi o rapaz já jovem, eu peguei uma conversa assim que parece que o rapaz mudava de comportamento dentro dos chats da internet. Ele era outra pessoa. Ele deixava de ser aquele menino doce para ser um cara extremamente agressivo em jogos online. Certo? Isso que a família é estruturada, pensa se não fosse. Entendeu? Então preste atenção, as coisas não são mais como a gente pensa. Tá tudo diferente, não é só a pandemia, isso já tá vindo de longa data. Mas e quantas pessoas que a gente não sabe que estão sendo arrebanhadas por esse tipo de mentores do mal? Porque assim, eu falei diretor espiritual, né? É difícil conseguir um diretor espiritual. Às vezes o que me preocupa é se esse diretor espiritual que a gente quer transformar em nosso diretor espiritual tem o seu diretor espiritual, sabia? O padre, ele precisa ter um diretor espiritual, um padre mais velho, o bispo, alguém com quem ele tenha confiança para expor algumas situações. Porque você acha que o padre não sofre? Ele não tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma enxaqueca? Que ele não padece de um emocional, de uma coisa mais frágil dentro dele? Né? Eu estava pensando esses dias, nossa, para que ficar também, né? Quem sou eu, né? E aí também, não estou dizendo que não vale a pena você procurar uma direção espiritual online. Tem ótimos padres, Padre Leonardo, Frei Gilson do Monte, Padre Gabriel Vilaverde, Padre Ronei era também, mas ele está dodói, precisa ser cuidado, né? Padre Manzotti faz essa direção, o Padre Paulo Ricardo fazem. Até gosto um pouco do estilo tanto do Padre Manzotti quanto do Padre Paulo Ricardo, porque eles fazem um direcionamento espiritual um pouco no ar, assim. É geral. Porque qual que é o intuito? Que cada um de nós procuremos o nosso pároco, né? Ele só está ali para orientar o básico. Mais que isso não dá, não tem como aprofundar, né? Não posso falar dos outros, né? Dos outros padres. Mas, de qualquer forma, a gente tem que cuidar, porque os adolescentes também querem ter o seu mentor, porque está muito solto, não tem pai, o pai é ausente, a mãe trabalha todo dia, toda hora, é uma pessoa que mal sabe falar o português, o piazão é inteligente. A inteligência não é sinônimo de uma pessoa boa. Uma pessoa ruim pode ser extremamente inteligente. Um psicopata é uma pessoa extremamente inteligente, pode dominar muitas línguas, pode ser o melhor chefe de cozinha, mas ele pode pegar a faca e matar você. E aí, como é que vai ser? Ou colocar um tempero para dar uma reação alérgica, sei lá. Tô colocando um exemplo, né? Como o Hannibal. Porque o Dr. Hannibal, além de ser doutor, ele se sentia um artista. As mortes que ele fazia, da forma como ele fazia, ele se sentia um grande artista, mas a custo da vida de alguém. Eu falo isso porque no filme do Silêncio dos Inocentes ele pega, eu vou fazer um spoiler agora, ele pegou o que estava na carceragem lá, abriu o ventre do cara e pendurou. Sabe? Então, o ego grande, né? Ainda por cima. Não, eu quero ser reconhecido. Nossa. Mas, gente, mas ele não vê que é a custo da vida de uma pessoa. No filme, né? Tô falando, mas o psicopata é isso.
Então, para resumir, o piá é psicopata. Total. Certo? E falando do mentor da Deep Web, então isso me preocupa bastante. Sabe? Isso a quem estamos deixando a mentoria dos nossos jovens. Entendeu? E o povo falando mal do Papa, gente. Ah, vamos parar, né? Presta atenção no que teus filhos... Teus filhos podem estar resguardados. Mas, às vezes você tá com um apadrinhado... Apadrinhado não, você tá com um afilhado... Você tá com uma situação aí na tua casa. Entendeu? Ai. Gente, é triste. E a gente brigando por conta da campanha da fraternidade. Lógico, é pra não aceitar, mas... E se um PAD assim entra numa igreja e fuzila todo mundo num culto religioso, numa missa, no meio da comunhão? Vocês já pararam pra pensar? Que grave. Rezar por essa pessoa, mas rezar também pela alma da menina, né? Que também não sei por que foi na casa do cara. Não dá pra entender, né? Tá, então as meninas também, preserve as meninas. Ah, é bonitinho fazer cosplay, game. Presta atenção, né? Bom, o tempo passou. Se eu não esquecer, eu conto as peripécias nos aplicativos da Play Store, né? Não, já tem de tudo. Eu nem deveria estar ficando dando essas ideias, sabe? Mas descobri que existe um monte de aplicativo no estilo Júlia Sabrina. Sabe o que é Júlia Sabrina? Aqueles livrinhos romance Água com Açúcar. Que, falar bem a verdade, é um lixo mesmo. Aquilo lá você não se deve ler. Porque provoca muita coisa na mulherada. Eu nunca vi homem comprando. Dizem que os presidiários lê. Não tenho certeza mais. Mas sucesso de vendas, né? Por décadas. Mas agora existem as versões de aplicativo. Ah, já vou falar mesmo. Eu baixei um aplicativo que eu não sabia. Assim, até vi uma coisa parecida, mas no estilo em inglês e japonês e coreano. Mas eu não... Em inglês eu ainda leio. Aí eu baixei um pra ver o que é, achei muito enfadonho. Aí achei um em português. Aí parece que é uma mistura pequena daquele jogo Sims, né? Que é você faz relação, constrói uma cidade e tal, relações com pessoas. Aquilo também é outro, né? E você tem que tomar decisões, só que é de namorico, assim. Só que é um negócio meio pesado. O negócio. Aí me lembrou os livrinhos da Júlia, que eu já... Porque como eu trabalhei em sebo, eu li aquelas bobeiras lá, pra ver o que a mulherada tava lendo, né? Aí quando veio aquele, eu não sei quantos tons de cinza, de preto, de não sei o que, aquilo é uma depravação. Aí vieram amenizar, passar pano e dizer que aquilo é um tipo de Júlia e Sabrina. Só que na sua versão maior, mais pesada, né? Que realmente a literatura de Júlia e Sabrina já é uma coisa muito sensual demais. Então, e muita literatura feminina para meninas é bem depravado. Mexe muito com a imaginação e estimula no que não precisa, né? Então estimula a imaginação nessa parte muito sensual demais. E a figura romântica e tal. Para finalizar, isso tudo começou com uma biblioteca que justamente é uma biblioteca católica, era a Biblioteca das Moças, que davam a ideia de que era feito num período da época, década de 50, 60 até 70. Tinha um autor chamado M. Dely. Era romance Água com Açúcar, mas não tinha nada de sensual. O máximo trocava um beijinho. Pegava a mãozinha e depois casava, né? Ou trocava beijinho depois de casado. Mas o que tinha uma mensagem, que eu vou dizer, uma mensagem subliminar para as moças daquela época? Querida, procura um homem forte, bem estruturado na vida, casa com ele que você vai ser feliz e vai ter filhos. Né? Então a famosa Biblioteca das Moças era para fazer isso. Não estou falando de Poliana, não. Eu estou falando realmente existir esse tipo de literatura para as moças, para ser lido. Aí, o que acontecia? Sempre tem a mulherada da pá virada, né? Aí, quando aconteceu uma literatura, por exemplo, que aí é mais pesado, eu vou falar a verdade. Teve um que eu tentei ler, não consegui porque é muito chato. O Amante de Lady Chatterley. Que esse
o autor ele faz um tipo de literatura mais sensual e as mulheres da pá virada da década de 70 e 80 lia, escondido. Né? E só que hoje eu troço... Tá? Quem quiser ver, né? Então tem até em forma de aplicativo. Eu baixei um, eu só vou terminar, acho que no máximo 2 histórias, porque tem um monte de história lá, e ainda para você gastar dinheiro. Só que eu não vou gastar dinheiro com aquilo, né? E só vou terminar para ver o que é e pá, renuncio, senhor. Não sei porque que eu abri isso, né? Eu sei que tô dando ideia, né? Mas tem que tomar cuidado com que tuas crianças e adolescentes e jovens, até você também que tava baixando os aplicativos, porque eu tô fazendo meia culpa já. Por que eu baixei isso, né? Só pra minha cabeça mesmo, né? Já basta o joguinho do café lá, que eu andei brigando até no joguinho, mas já basta isso pra tomar meu tempo da cabeça. Então agora colocando esse tipo de coisa, né? Tô aqui fazendo meia culpa. Mas porque eu não acreditei que existisse esse tipo de coisa, né? Mas ele existe. Tá, chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje é rezar pelos padres, né? Pela segurança deles, porque se a gente não tá com a cabeça tudo invadida por minhoca da própria cabeça, ainda tem um povo que quer matar os padres, né? Ainda é isso. Então vamos rezar a oração de São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e partir para a liturgia do dia. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu Deus protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse dia 2 de março, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 1, versículos 10 e 16 e 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se foram vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes a vos rebelardes pela espada, sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 49, com o refrão: a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes às costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de hoje, Mateus 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo.
Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das escrituras na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que estás no céu. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar a liturgia, né, a leitura desse segundo domingo da Quaresma. Foi Gênesis 22, versículos de 1 a 18 e Marcos 9, versículos de 2 a 10, tá? Gente, desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz. Paz é uma coisa que eu não trago, né? Eu sempre trago coisas difíceis de serem faladas e ouvidas. Mas tem assuntos que não dá para deixar para lá. Não tem como deixar para lá. Isso é um sintoma. Esse menino psicopata, que já tá com o gatilho bem alterado, porque ele deu risada, né, da moça morta. Quer dizer, então a pessoa não tem sentimento nenhum pelo próximo. É um doente, né, total. Não dá para viver em sociedade mais. Isso é um sintoma. Quantos outros desses não estão sendo reproduzidos por conta de serem arrebanhados por gente ruim? Gente ruim, gente que é ligada à morte. Você chame do que você quiser. Teoria da conspiração, grupos satanistas, luciferistas, lá que raio que é isso, mas é gente ligada à morte do outro. E sente prazer em ver os outros matando o outro. Entendeu? E se chama de mestre, mentor. Gente, isso é horrível. Então, preste atenção no que seus filhos estão se metendo. Não seja um pai ausente. Às vezes você é pai, você é mãe, está trabalhando duro, mas não é isso que a criança precisa. Você tem que ser mais presente na vida dessas crianças. Você precisa criar um foco de confiança. Nem que eles te odeiem lá no futuro, dizendo, eu tive um pai e uma mãe ruim. Mas é melhor ser chamado de ruim do que, de repente, você não ter podado onde tinha que podar. Você não pode deixar a criança dizer tem que viver seus sonhos. Não é assim. Tem sonho que não vale a pena viver. E desagrada a Deus mesmo. A gente tem que ser podado mesmo. Pode, seu filho. Se você vê que está saindo uma asinha feia lá, pode. Seja ruim, mas seja ruim com amor, sabe? Nem todo ato de bondade no fundo é bom. Alguns atos de bondade podem levar a malefícios tenebrosos, gente. Tá? Então é esse alerta que eu gostaria de deixar claro. É uma situação estranha para muita gente. Parece coisa de filme e não é. Está acontecendo na realidade. Isso é muito grave, tá? Desejo a todos, então, uma ótima semana na proteção da Sagrada Família, na proteção exclusivamente, né, nessa semana de São José, porque estamos no mês dele. E que Deus nos dê discernimento, né?